Café com Moji News de hoje traz um convidado especial, o Dr. Luciano Neri. Ele é amigo do Alcoólicos Anônimos, né? Um trabalho muito importante, muito bacana. E a gente, né, agradecer a sua presença aqui, você ter aceito o nosso convite para falar desse importante trabalho. Vamos começar sabendo um pouquinho da sua trajetória, né? Você é advogado, né? É um prazer estar aqui com vocês. Sou advogado e uma das minhas missões de vida hoje é levar a mensagem de Alcoólicos Anônimos ao alcoólico que sofre. Como profissional, eu conheci muitas pessoas que, por causa do alcoolismo, eu conheci em delegacia, em hospitais, e é um prazer levar essa mensagem para essas pessoas que sofrem. Então, hoje, a minha missão dentro de Alcoólicos Anônimos é transmitir a mensagem, fazer com que as pessoas conheçam Alcoólicos Anônimos. Isso, a área é direito de família, né? Sim, como profissional eu atuo em direito de família e direito criminal. Essa tem sido a minha experiência profissional e também hoje eu atuo na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Saúde, tratando também de direito de saúde. Então, sempre tudo relacionado, muitas das vezes, com o alcoolismo, né? Então, eu vejo algumas coisas que o alcoolismo traz, que no final muitas pessoas chegam em Alcoólicos Anônimos pelas suas histórias. E não são as histórias boas, são as histórias mais difíceis, né? Faz com que a pessoa perceba que ela precisa de ajuda. E como você chegou nesse trabalho, né? A minha relação com Alcoólicos Anônimos ela vem de longa data. Ainda criança, um pastor indicou para um familiar meu ir para Alcoólicos Anônimos, porque esse meu familiar ele precisava de ajuda, né? Ele fazia uso de álcool e abusava, isso trazia prejuízo. E esse pastor trabalhava na mesma empresa desse familiar, e esse familiar começou a frequentar, e criança vai em tudo que é lugar, né? Se tem algum lugar, criança vai. Foi o meu primeiro contato com Alcoólicos Anônimos. Dali em diante eu me aproximei, gostei da forma de trabalho, mesmo não sendo alcoólico, e desde toda a minha juventude eu não fiz o uso do álcool, mas houve uma identificação, e desde de criança eu fazia trabalhos na escola. Qual o tema? Vou falar de Alcoólicos Anônimos. Então, sempre teve essa aproximação entre eu e Alcoólicos Anônimos, e hoje fui escolhido em Alcoólicos Anônimos para ser um daqueles que representa a Irmandade nesse tipo de trabalho, porque o alcoólico ele não pode aparecer. É um dos princípios de Alcoólicos Anônimos que ele permaneça anônimo, até para que tenha essa garantia que ele não vai ser exposto na sociedade, que ele não vai passar por nenhuma situação vexatória, um constrangimento. Então, para o membro de Alcoólicos Anônimos é garantido o anonimato dele. A Irmandade cuida disso com muito carinho e cuidado, e reserva esse tipo de trabalho ao não alcoólico, né? Que são amigos, que são profissionais tanto de mídias, profissionais de saúde, profissionais da área do direito, pessoas de todas as áreas do conhecimento podem ser amigos de Alcoólicos Anônimos e fazer esse papel, que é de levar a mensagem, explicar o que é Alcoólicos Anônimos, tirar os mitos e falar como funciona, né? Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Já ia falar, essa é a próxima pergunta. Como é que funciona esse trabalho, né? Basicamente, Alcoólicos Anônimos tem o seu programa de 12 passos, que é um programa que completou nesse ano 88 anos. Então já funciona há muito tempo. Não é usado só por Alcoólicos Anônimos. Por exemplo, eu não bebo, mas eu faço uso do programa de 12 passos, porque é um programa que quando você entende cada um dos passos, ele é um desafio. Ele é simples, não é fácil, mas ele é simples. E o primeiro passo é admitir que tem um problema. Então, os maiores desafios é nesse primeiro passo, porque, falando especificamente do alcoolismo, muitas pessoas fazem o uso, e quando percebem que tem um problema com álcool, já perdeu muitas coisas, já passou por muitas situações na vida, que se tivesse admitido antes, não teria sofrido tanto, né? Então, essas são as histórias que acontecem em Alcoólicos Anônimos. Quando nós frequentamos uma reunião e vimos o depoimento, porque é um grupo de mútua ajuda, então é uma pessoa fortalecendo a outra, e é interessante quando novatos chegam,
parece que a pessoa que está sentada lá contando a história dela, o novato acha que está contando a história dele, porque A pessoa as histórias são automaticamente se comuns, identifica, né? há uma identificação quando a pessoa participa da reunião, quando o mais antigo, né, que em AA nós chamamos dos padrinhos, que é aquele que recepciona o novo para ajudar o novo, para explicar, ó, se fizer isso, vai evitar algumas situações. Então o padrinho Alguém que já percorreu esse já caminho. percorreu. Né? Em Alcoólicos Anônimos, costumamos dizer que não se conta tempo, porque o alcoolismo não tem cura. É uma doença que a pessoa vai precisar conviver com ela pro resto da vida. Algumas pessoas ficaram muitos anos em Alcoólicos Anônimos e um dia vacilaram. Por isso que em AA é um dia de cada vez, né? As coisas acontecem, é só por hoje. É assim que eles costumam dizer em Alcoólicos Anônimos, porque 20 anos depois, longe do álcool, um dia de vacilo, a pessoa volta e traz todo aquele estigma. Porque o alcoólico, ninguém acredita nele quando ele chega em algum nível de alcoolismo. Ele fala, ninguém acredita. 20 anos depois, sem beber, as pessoas ainda estão esperando a recaída dele. E o programa vai ensinar exatamente isso, ó, é só por hoje. Então, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso ajuda muito essas pessoas a se recuperarem do alcoolismo, porque beber é só um dos sintomas do alcoolismo. Quando a pessoa para de beber, ela vai precisar lidar com os outros problemas que o alcoolismo trouxe para a vida dela. E aí, no exercício dos outros passos, as pessoas passam a entender que ela vai precisar fazer um inventário pessoal, vai precisar entender se ela prejudicou alguém, se ela consegue fazer algumas reparações. O programa de 12 Passos traz esse desafio. Mas, como amigo de Alcoólicos Anônimos, eu posso garantir uma coisa: as pessoas mais felizes que eu conheço estão dentro de Alcoólicos Anônimos. E simplesmente pelo fato delas não beberem. Elas são muito felizes por isso. Porque elas sabem que, muito provavelmente, se elas continuassem fazendo uso do álcool, algumas estariam em situações muito piores. E a gente estava conversando no bastidor, né, sobre a questão de homens, mulheres, como é que é essa procura. Geralmente, homens procuram mais ajuda do que as mulheres. O alcoolismo ele tem todo o seu estigma e ainda existe um preconceito muito forte em relação às mulheres e o álcool, né? Só que a experiência da pandemia mostrou para Alcoólicos Anônimos que existem muitas mulheres precisando de ajuda. Quando as salas fecharam, passou a existir algumas reuniões que funcionavam pelas plataformas digitais. E a procura por essas plataformas, praticamente de novos, ficou 50% mulheres, 50% homens. Então, é mais difícil para uma mulher chegar numa sala, porque ela vai precisar enfrentar aquelas pessoas olhando nos olhos. E como não sabe como funciona Alcoólicos Anônimos, muitas das vezes tem um preconceito. Mas as reuniões à distância que funcionaram, e ainda existem essas reuniões, ela possibilitou essas mulheres chegarem, quebrarem esse preconceito e começarem a ir até mesmo nas reuniões, nas salas presenciais. É um desafio, ainda o número de mulheres em Alcoólicos Anônimos ele é ainda relativamente menor que o dos homens, mas elas têm chegado cada vez mais, e as mulheres que já estão um tempo maior, que é um tempo mais difícil, 20, 30 anos atrás, percebendo que não tinha outra opção, ou procurava ajuda, ou perdia a própria vida, encararam a sala. Essas mulheres estão muito preparadas para receber as novas. Isso é interessante. Então, tem muitas madrinhas em Alcoólicos Anônimos prontas para ajudar. É um trabalho de apoio mesmo, né? Um puxando a mão do outro. Exatamente, exatamente. Muito bacana. E questão de faixa etária também, como é que é? A grande maioria dos membros de Alcoólicos Anônimos são pessoas de idade mais avançada, até porque o alcoolismo ele é uma doença, pela Organização Mundial da Saúde, uma doença progressiva. Até a pessoa perceber que ela tem a doença, aceitar também isso como uma doença, também, né? mas no começo é o hobby, é o que deixa ela mais à vontade. No começo a pessoa não acha que é um problema. Em algumas pessoas, ela só vai perceber essa dificuldade
quando já tem uma certa idade. Só que cada vez mais jovens têm procurado ajuda em Alcoólicos Anônimos e têm percebido que precisam de ajuda de fato. Hoje tem muitas pessoas que chegam em Alcoólicos Anônimos com 18 anos, com 19 anos, já precisando de ajuda porque começaram a beber cedo ou talvez o próprio organismo não aceitou o álcool com 18 anos eu conheci histórias de pessoas que estavam perdidas, com 18 anos de idade e chegarem a Alcoólicos Anônimos. Inclusive, se preserva muito o anonimato, mas a nossa literatura, os nossos livros contam a história de pessoas, né? Eu conheci uma jovem que com 18 anos de idade, ela já tinha sofrido 3 apagamentos durante uma semana e a família procurou todo tipo de ajuda e deu certo para ela em Alcoólicos Anônimos. Quando ela foi em Alcoólicos Anônimos conhecer, por causa dessa jovem de 18 anos, toda a família também parou de beber. Isso que é interessante, né? Deu certo para as histórias, as experiências mostram que se dá certo para pode dar certo para o outro também. E essa jovem com 18 anos conseguiu apadrinhar toda a sua família depois, levou para Alcoólicos Anônimos e hoje todos eles estão em recuperação, né? Entendendo que é um dia de cada vez, entendendo que as coisas em Alcoólicos Anônimos precisa seguir os passos, que são 12. Não adianta só admitir, precisa enfrentar os outros passos, precisa fazer uma análise pessoal, porque a não é só para parar de beber. É essa que é a parte do programa que é sensacional. Parar de beber é o primeiro passo, é admitir que tem um problema, mas a também ele tem esse propósito de fazer a pessoa ser uma pessoa melhor. O programa é para isso. Não é, parar de beber não é o final em Alcoólicos Anônimos. Ele é só o começo de uma jornada de muita felicidade. E é uma jornada que leva anos, né? Anos. Como você diz, não tem cura, né? Não tem cura. É um trabalho progressivo, vamos dizer assim, Exatamente. não termina. Exatamente. E como é que você desenvolve esse trabalho? Se é algum tipo de ajuda? Como é que... É muito simples. O trabalho de Alcoólicos Anônimos é uma sala que tem cadeiras, que tem um coordenador que fica ali, mas aquele coordenador também é um alcoólico. Algumas pessoas acham que o coordenador é um psicólogo, é um profissional. O coordenador da sala de Alcoólicos Anônimos... São muitos mitos envolvendo. Não. A pessoa que está sentada naquela cadeira de coordenação, ele é só a pessoa responsável em falar, agora vamos ouvir o companheiro tal, agora vamos ouvir o companheiro tal. Os próprios membros que fazem todo o serviço. Para o membro de Alcoólicos Anônimos, um cafezinho que ele faz para a reunião é muito importante. Chegar cedo, abrir a sala é muito importante, porque ali ele está exercendo a recuperação dele na prática. Ele está indo não só receber ajuda, mas oferecer ajuda para o companheiro que está do lado. Então, é simples, o programa é simples, é compartilhando forças e esperanças entre os próprios companheiros e tem dado certo. É simples, mas funciona. Mais de 80 anos dando certo. Mais de 80 anos dando certo, exatamente. E não é só região, né? É Brasil inteiro? Todo o Brasil. Hoje nós estamos presentes em todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal, mais de 180 países e dá certo. Nós temos países que nem é reconhecido pela ONU, e existe Alcoólicos Anônimos lá hoje. Então, realmente é uma mensagem, porque o alcoolismo ele é uma doença que ele não olha cor, classe, idioma, ele não tem, ele realmente é sem preconceito nenhum. Ele, todos os públicos, nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos periferia e área nobre. O estado rico como o nosso, o Alcoólicos Anônimos da periferia e o da área nobre é cheio da mesma forma. E as histórias são muito parecidas, porque é o problema do uso e o abuso do álcool que traz... as histórias são muito parecidas e eles se identificam. Então, eu fui, por exemplo, em reuniões em outros estados já, mesmo como amigo de Alcoólicos Anônimos, não alcoólico, eu frequento reuniões. E parece, eu estava em Minas Gerais,
parecia que eu estava em São Paulo, porque a linguagem é própria do alcoólico, as histórias são próprias. Eu imagino que em outros locais do globo, né, sejam as mesmas Fiquei histórias. pensando nisso, às vezes vai até para os Estados Unidos, outro Exatamente. país, e aquilo é muito semelhante, né? As vivências são semelhantes. Exato. A literatura, Alcoólicos Anônimos, ele produz seus livros contando sua história. Nesses livros, Eles são é a vendidos? base. Eles são vendidos, né? Nós temos publicamos os nossos livros, tem até disponível nas plataformas. Nesses livros conta a história dos membros, principalmente quando a AF foi fundado 80 anos atrás. E as pessoas hoje ainda se alimentam dessas histórias para ajudar nas suas recuperações. Nós temos livros também contemporâneos, livros que contam a história dos novos. E os membros usam muito essas literaturas porque percebem, a história desse daqui é muito parecida com a minha. Nós temos pessoas que sofrem de alcoolismo dentro das penitenciárias, por exemplo, homens e mulheres. Alcoólicos Anônimos está presente em muitas delas. E nós temos algumas literaturas, alguns livros que contam a história dessas pessoas. Como que é sofrer de alcoolismo dentro de uma penitenciária, por exemplo. E parar de beber dentro de uma penitenciária, os desafios. Por isso, a literatura de AA é muito ampla e ela é uma das fontes que ajuda o alcoólico a parar de beber, porque dentro de uma sala, um ajuda o outro, mas lê uma história de alguém lá e compartilha aquela história. Olha o que eu li aqui dentro da nossa literatura, uma pessoa que passou por isso ou por aquilo. São essas histórias dos alcoólicos que ajudam os alcoólicos. Não é nada de fora, é tudo próprio de Alcoólicos Anônimos. Outra coisa que a gente conversou no bastidor, que tem a diferença do grupo que ajuda a família, né? É um outro grupo, um trabalho separado que, né, faz isso. Exatamente. A Alcoólicos Anônimos ele tem como propósito único ajudar o alcoólico que sofre. Ele, dentro dos seus princípios também, ele não entra em assuntos terceiros. Mas existem outros problemas que são decorrentes do alcoolismo. Um desses é como a família lidar, como a família deve lidar com essa situação. Al-Anon é a irmandade própria que trata desse assunto. Ela acompanha os familiares, ela explica aos familiares. Ela não, né? São os familiares de alcoólicos também ensinando aos familiares de alcoólicos como que eles fizeram para superar, como que eles fizeram para lidar, como que eles fizeram para pedir ajuda. A mulher, o papel da esposa, muitas das vezes, para ajudar o marido a parar de beber. O papel também do profissional, às vezes que faz o atendimento e não sabe o que fazer com aquele paciente dele que bebe, ele dá toda a orientação e não consegue. São essas pessoas que trazem as pessoas geralmente para Alcoólicos Anônimos. Tem muitas pessoas que chegam em AA através da esposa, do pai, de uma mãe, de um profissional. Para isso, no caso dos familiares, a Al-Anon é a irmandade certa. E eu tenho certeza que eles têm muita coisa a compartilhar. Eles também fazem uso dos 12 passos, apropriado para a realidade deles. E eu tenho certeza que eles têm muito a contribuir também para a desmistificação do assunto, né? Sim, serão convidados. Vamos ouvir também as famílias, né? E, assim, quem precisa de ajuda, como não sei, na sua experiência, né? Onde que a pessoa percebe que ela precisa de ajuda, que isso tem que ser feito de forma voluntária, né? Não é uma pressão da família que vai resolver, né? Exatamente. O Alcoólicos Anônimos, pensando nisso, ele desenvolveu 12 perguntas que estão disponíveis no site aa.org.br. Dessas 12 perguntas, tem a ver ali com prejuízos no trabalho, um prejuízo na família, um prejuízo na sociedade. Só que algumas pessoas não conhecem nem essas 12 perguntas, mas percebem porque eles observam a própria vida e falam: não é isso que eu projetei, não é isso que eu queria. Porque quando a pessoa chega em Alcoólicos Anônimos, algumas pessoas falam de fundo de poço, né? Deu para entender em Alcoólicos Anônimos nesses anos de experiência que eu tenho, que o poço não tem fundo. A minha experiência conhecendo histórias, porque quando você
escuta a história de um, escuta a história de outro, você acha que tá ruim quando você escuta um. Quando você escuta o outro, você fala, realmente esse poço não tem fundo. Pode ser pior. Dá para piorar. Que bem. Tem como piorar a situação. E Alcoólicos Anônimos tem como objetivo ir trazendo essa pessoa de volta à superfície para ela voltar a viver, voltar a ter a alegria de viver, porque o alcoólico, ele bebe não é mais para se divertir, é para não sofrer. A falta da bebida faz ele sofrer. E Alcoólicos Anônimos ajuda ele nesse sofrimento, um com a experiência, outro com a experiência fala, eu também sofri. E na verdade eles falam que sofre até hoje. Pensa numa irmandade que todos os alcoólicos falam, eu ainda sou um alcoólico. Isso, como amigo, em primeiro momento eu observei e falei, não, mas eles pararam de beber, eles não podem mais dizer que são alcoólicos. E eu fui entendendo o programa. Ainda hoje eles falam, eu sou um doente alcoólico, eu preciso, um dia de cada vez, só por hoje, não fazer uso e a ingestão da bebida, porque o primeiro gole vai me derrubar e tudo isso que eu vivi até hoje vai ser jogado aí às traças. Né? Então, doutor, como é que é a questão do anonimato? Alcoólicos Anônimos, dentro dos seus princípios, ele trata o anonimato com muita seriedade, tanto que está no próprio nome, Alcoólicos Anônimos. Deu a seriedade desse tema, dentro dos princípios, é considerado o alicerce espiritual das tradições de Alcoólicos Anônimos. Todas as histórias que chegam dentro da sala ficam na sala. Inclusive, na maioria das salas, tem uma plaquinha assim. O que você ouviu aqui e o que você vê aqui, que fique aqui. Porque as histórias, quando as pessoas contam lá, servem para edificar uns aos outros. É um ajudando o outro. Então, os próprios membros já entenderam que a história deles serve para eles e para ajudar quem está dentro da sala. Então, cada pessoa que chega dentro de uma preservando o anonimato preservando o anonimato do outro. Tanto que aqui quem vem não é um alcoólico, para ele ter a sua identidade preservada. Em nenhum lugar você vai ver um alcoólico dando uma entrevista como essa, porque ele precisa ter a sua identidade preservada, a sua história preservada. Dentro de alguns livros de AA, até conta algumas histórias de alguns membros, mas sempre preservando o anonimato, só para mostrar a história daquela pessoa que deu certo. Mas identidade e história é coisa séria em Alcoólicos Anônimos e é sempre preservado. De repente alguém também que precisa, que quer buscar essa ajuda e sente intimidado de alguma forma, né? Tem essa garantia, né, desse anonimato. Garantido. Todos os nossos companheiros já têm isso enraizado dentro deles. Eles sabem que uma pessoa que chega, principalmente o novato, ele chega com muitas preocupações, muitas coisas para resolver. E uma dessas preocupações eu vou me expor diante de outras pessoas? Não tem essa necessidade. Primeiro que o programa de Alcoólicos Anônimos é sempre sugerido. Quem chega numa sala não precisa ir lá dar o depoimento. Ele pode ir, conhecer, ver como funciona. Ele não precisa falar da vida dele de início. Chega numa sala, senta, vê como funciona, mas no dia que ele decidir, não, hoje eu quero compartilhar, hoje eu quero contar um pouco da minha história, sentir a vontade para isso. Sentir a vontade para isso, ele vai ter a segurança de saber que ele está em um lugar, que a história dele vai ser preservada e o anonimato dele vai ser preservado. Então quem precisa, qual que é o telefone para ajuda? Geralmente a gente passa o nosso site, aa.org.br. As reuniões online são através do site também? Também tem lá. Nós temos tudo disponível no nosso site, aa.org.br, tanto que quando a pessoa entra no site, tem lá, preciso de ajuda, a pessoa vai ser direcionada, e é isso daí para pessoas de qualquer local do Brasil. Inclusive pessoas de outros países participam das nossas reuniões também, as reuniões que são à distância, mas aqui na nossa região nós temos um telefone específico, que eu não lembro agora, mas eu vou deixar com vocês. A gente depois coloca. Eu acho que é isso. Então, doutor, muito obrigada pela entrevista, né? Esse é um assunto tão importante da gente discutir, né? Debater, desmistificar, né, para a sociedade, que é uma doença, é um problema que tem uma solução, né? Vamos dizer assim, né? A mensagem final que eu gostaria de deixar para cada um dos telespectadores, as pessoas que estão assistindo em qualquer plataforma,
é que se alguém precisa de ajuda para parar de beber, Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Esse é o objetivo. Essa Irmandade foi criada para ajudar alcoólicos a pararem de beber. E funciona, dá certo. Com todos os mitos, com tudo isso que as pessoas às vezes não entendem, o alcoólico muitas das vezes ele tem muito preconceito também. Eu não sou um deles não, eu não sou isso, eu não sou aquilo. É sempre o outro. Ele precisa olhar e falar assim, se ele precisar de ajuda, pode ir em Alcoólicos Anônimos, que a porta estará sempre aberta. É uma sala simples sempre, mas tem um cafezinho sempre que faz parte da recuperação e serão todos bem-vindos. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigada.